Então, no último vídeo, nós falamos sobre a questão de viver as experiências, da importância de viver as experiências, mesmo às vezes com medo, mas arriscar, né, movimentar a energia, sair da estagnação, porque quando você vem um chamado interno para a ação e você não vai, não é só que você perdeu uma oportunidade, uma possibilidade, é mais do que isso. Quando você recua a sua energia, você vai criando um padrão de desconfiança com você mesmo, porque a alma falou e o ego não agiu. Começa a acontecer uma desconfiança e essa parceria alma e ego começa a ser rompida. E muitas vezes essa parceria começa a ser rompida bem cedo na vida, né? Bem cedo na vida, quando a criança tem uma verdade e os pais falam, não, isso aí não é verdade. E a criança, a alma dela está falando a verdade. Então, não faz mais sentido a gente viver numa educação, num sistema educacional que não respeite as individualidades, né? Que o ser humano ele é único e ele tem a própria verdade. Então, mas a gente viveu, né? Pelo menos eu nasci numa terceira dimensão. Eu ainda tive a bênção de ter ido para uma escola Montessori, né? Que minha mãe, como em Aquário, teve essa percepção, né? Mas assim, eu nasci no berço do militarismo. Então, a gente vem de uma educação repressora que era muito assim, olha, as coisas são perigosas, o mundo é perigoso. Esse mandato, ele está no inconsciente coletivo. Mesmo que não nasceu lá na terceira dimensão, esse mandato está aí no inconsciente coletivo. E aí, por medo, você vai freando a sua energia, né? E aí, além disso, o que você vai criar também? O que você vai criar? Você vai, quando você cria essa desconfiança, você passa a entrar cada vez mais num padrão de vítima. Por quê? Porque se você não está sendo determinado pela sua alma, se sua alma não está te determinando mais, porque não existe mais uma confiança, né, entre o ego e a alma, quem que vai te determinar? Se você não se determina, não o ego determinante, mas se sua alma não te determina, você vai ser determinado por outros campos. Você vai entrar em relações codependentes, relações muitas vezes opressoras, você vai ser determinado pelos campos de notícias, pelos campos do medo que está aí, você vai ser determinado pelos campos dos grupos que você faz parte. E aí o que você vai ser, né? Aí você vai ser cada vez menos do que você é. E aí você vai cada vez se afastando mais do seu propósito. E aí você vai criar o que na sua vida? Aí você, não criando o que seria para você criar por medo, né? Eu não estou falando só de ações, de realizações concretas, não. Eu estou falando assim das pequenas coisas do dia a dia. Eu senti de falar uma coisa e não falei por medo. Eu senti de ir lá comprar naquele mercado que não está em promoção, né? Mas eu fui comprar nesse outro aqui que está em promoção. Então eu estou falando de pequenas ações, né? Pequenas ações, porque a gente pratica com as pequenas, né? Não é só as grandes possibilidades assim, não estão disponíveis todos os dias. Então a gente pratica com as pequenas coisas da vida, as escolhas ressonantes com a nossa essência. E quanto mais você pratica as escolhas ressonantes e faz, e se abre para a vida e vive, mais você vai criando uma confiança, né? Até que chega um ponto que assim, a sua alma falou, aquilo parece difícil, aquilo parece às vezes até impossível, mas se sua alma falou e você tem uma confiança, você vai, né? E você cria cada vez mais uma confiança, não só com a sua própria alma, mas com o universo. E aí você começa a criar uma crença de que a vida é boa, né? E os seres humanos, né, já que somos eles são aliados. A humanidade toda colabora para que eu seja melhor.
Então, isso faz um sentido muito importante, porque a crença que você tiver na humanidade é o que você vai manifestar na sua vida. Se eu tiver o pensamento de que a humanidade é ruim, a humanidade não tem jeito, né? Quanto mais eu conheço o ser humano, mais gosto dos animais. Tá, os animais são maravilhosos, né? Eles são seres abençoados. Não que nós não somos, né? Mas, enfim. Mas esse tipo de pensamento vai criar o quê? Você vai atrair o que você tem como crença, né? Então, você ter essa confiabilidade na sua alma, consequentemente uma confiabilidade na vida, consequentemente uma confiabilidade nas pessoas. Você vai atrair pessoas que vão ser colaboradoras, que vão estar numa ressonância com você, né? Eventualmente você atrai dissonância, lógico, porque a vida é aprendizado. A vida é aprendizado. Agora, se você puxa o freio de mão da vida, fica lá na estagnação, você não vai ter o repertório interno de lidar com a vida. É um repertório interno. Eu fui lá, errei, eu fui lá, não deu certo. Isso é aprendizado. Eu estou com 52 anos. Mas quanto que eu já errei? E mesmo praticando conexão com a alma há 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E mesmo assim, às vezes eu errava. Mas o que era esse errar também, né? Aquilo não foi como eu esperava, mas aquilo me possibilitou ter um enriquecimento interno que me possibilitou ter uma colheita melhor. Né? Principalmente no afetivo, né? Então, assim, eu nunca deixei de abrir meu coração, sempre fui de me apaixonar, e que bom, porque o meu estado de realização afetiva hoje, ele só é possível porque eu abro o coração, senão talvez eu estivesse em relacionamentos anteriores, ou não seria realizada. Então, eu estou dando um exemplo no afetivo, mas é para tudo na vida, para tudo. Veio o chamado, flui com a vida, né? Como dizia Vinícius de Moraes, abre o coração. Ai de quem não abre o coração, esse não vai ter perdão. Não há mal pior do que a descrença. Abrir seus braços, meu irmão, deixa cair. Para que somar se a gente pode dividir? Essa música é entre várias, né, Vinícius? E é isso, né? O futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar, né? Outra de Vinícius também. Que assim, sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. E assim vai, né? Assim vai essa aquarela, né? Então, assim, é viver, é se abrir para as experiências, fluir com a vida, respira a vida, além do controle. Veio medo? Tá bom, medo, vamos junto, mas vamos. Então, praticar, é mais do que o arriscar, é praticar eu vou viver. Falou, a alma falou, tá falado. Não tem discussão. E vai. E aí você cria um repertório de aprendizado de sabedoria. E aí você vai criar. É mais do que criar uma vida boa, isso é muito pequeno, né? Criar uma vida boa é muito pequeno. É criar a vida que você é. Isso é o mais importante, que isso é o propósito, e isso é o que a gente veio fazer aqui.